Olá, tudo bem? Eu sou Angélica Hellish. Estou aqui para conversar com você sobre mais um episódio dos nossos podcasts sobre True Crime. Dessa vez eu venho trazer aqui para você uma curiosidade que é quase que um spin-off de um dos nossos programas, né? Como você sabe, se você está acompanhando ou se você me segue nas redes sociais, você já me conhece um pouquinho. Você sabe que nós temos um programa sobre cinema onde a gente faz pesquisa cinematográfica e até um pouco mais do que isso, a gente gosta de fazer um passeio pelo mundo falando de filmes que trazem toda a cultura daquele país, daquela região. E dentre estes projetos, tem um dos projetos que é muito querido pelo nosso público, que é os podcasts de Halloween. Nesses podcasts, nós resolvemos, a gente escolhe uma região, um país, e nós fazemos a gente destrincha toda a cultura, o cinema daquele país, como é que é a produção cinematográfica e tal. E dentre uma dessas pesquisas, a pesquisa que foi no podcast número 82 de Halloween, que é especial Halloween Horror do Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático, como vocês sabem, né, comporta ali Filipinas, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, que é a temática aqui, Singapura, Tailândia e Vietnã. Nesse podcast, a gente acessou nas nossas pesquisas um clássico do terror baseado em lenda regional chamado Sumpah Orang Minyak. Ele é um filme muito antigo, muito bonito, muito bonito. Ele está totalmente acessível lá no próprio YouTube, sabe? Se você não tiver problema de assistir com legendas em inglês e tal, porque eu sei que o acesso é um pouco difícil no sentido de ter traduções, né? Mas eu posso até procurar para você se tem alguma versão legendada. Mas o Sumpah Orang Minyak, ele é um filme fantástico, musical, que conta a lenda da qual nós iremos tratar aqui hoje, que é a lenda do Homem Oleoso. Orang Minyak basicamente significa homem oleoso, né? Aqui no Brasil tem uma figura aí humorística aí que se chama Homem Oleoso, mas nossa, desacreditem total, não tem nem a menor relação com o que a gente está comentando aqui. Essa lenda é uma lenda muito antiga. Eu vou conversar bastante aqui sobre a questão da lenda, né? E eu vou tocar para você um pedaço do podcast, o trecho justamente que nós conversamos sobre o filme Sumpah Orang Minyak, os filmes que vieram, que adviram através da mesma temática. E essa é uma lenda tão forte na Malásia, tão forte, que as pessoas se utilizam da lenda, criminosos, para poder atacar as pessoas, roubar e cometer abuso sexual. Então é um pouco gatilho, é uma lenda totalmente voltada à questão de gatilho, de abuso sexual. Então já fica aqui então um aviso logo no começo. E é de uma curiosidade, é uma coisa notória, é como se fosse, não sei, aqui no Brasil seria o Saci, por exemplo, sabe? Só que é meio difícil, né? Você tentar atacar alguém com uma perna só, né? E tal. Lá a pessoa joga um óleo por cima e ataca as pessoas. Então, vou tocar aqui um trechinho do podcast logo no começo. E aí você acompanha comigo, tá? Eu vou botar meus fones de ouvido aqui e eu vou escutar o trechinho junto com você, tá bom? Então, muitos dos filmes, né, quando a gente pensa na Loura do Banheiro, por exemplo, né, nas lendas urbanas, a gente tem essa seara de lendas urbanas, de lendas lá de cada país, né? Esse Homem Oleoso, né, o Orang Minyak, né, ele é mega popular na Malásia, né, porque é um cara, né, assim, né, que é um espírito, na verdade, né, é um cara coberto da cabeça aos pés de piche, né, de piche, e ele ataca e estupra as mulheres, dezenas de mulheres. Por quê? Porque é uma maldição, né? Então ele precisa
atacar essas mulheres, olha aí que bizarro, né? Pra tirar essa maldição dele do piche negro, né? No corpo dele. E aí, algumas versões tem dele lá desde os anos 50, né? Mas até as versões mais recentes tem ele se desmaterializando, né? Ele entrando nas frestas das portas, das janelas, né? Tem vídeo do YouTube, Douglas, do cara entrando na casa dos outros, né? Tem. Então, o Marcos até estudou um pouquinho sobre a lenda, viu? Sim, porque isso virou caso real, né? O Orang Minyak, ele acabou sendo utilizado por pervertidos do mundo real, né? Sim. Se fantasiando de gente de piche, andando pelado pela rua, catando, querendo estuprar e abusar das mulheres no meio da rua, né? É um negócio tenebroso, né? Não, e a lenda em si, e aí me corrijam o Marcos, que pôde estudar um pouco sobre a lenda e tal, que eu tava lá fazendo minhas 1 milhão de coisas, né? Cara, a lenda também tem essa coisa, o estupro tá na lenda, que é um cara que ele é amaldiçoado, né? Não lembro para qual deus que ele tem que ter esse diálogo, tá nesse filme lindíssimo, né? Que eu acho que o Douglas vai comentar um pouquinho, o Marcos também, que ele é falado que ele tem que deflorar 21 mulheres virgens, né? Então, na verdade, eu não estou querendo problematizar, mas a verdade é que o estupro está na lenda, entendeu? Sim. Quer dizer que as pessoas se valeram da história, né, do mito, da lenda, para poder perpetuar a violência, né? Claro, é tudo muito curioso, a gente vai também respeitar questões culturais aqui, mas não deixa de ser interessante ter uma lenda que estupro está dentro da lenda, né? Isso é bem bizarro, né, o Marcos, né? Tu que deu uma estudada nesse Orang Minyak aí. Pois é, porque nesse filme específico, que é o Sumpah Orang Minyak, ele é uma coprodução que ele é Hong Kong e Malásia, se eu não me engano, né? Mas a história básica é o seguinte: o cara é um cara corcunda, feio, né? E tal, e ele é rejeitado na aldeia onde ele vive. Só que ele é um cara lá tipo aquela vampira do Pontiac, né? Isso. Só que ele é um cara que ele tem muita sensibilidade, ele é um cara que ele desenha muito bem, ele é um artista, e ele acaba fazendo amizade com um cara que é um vendedor de tecidos. Ele cria padrões novos, né, diferentes de designs para os tecidos desse cara, e esse cara acaba conseguindo ampliar muito as vendas dele. E esse cara que é esse sujeito deformado, ele vai vivendo ali, conseguindo levar a vida dele meio que recluso na casa do cara. Ocorre que ele é apaixonado por uma moça ali, eles têm um festival ali de dança tradicional da aldeia, e ele fica fascinado por ela. E inclusive é muito interessante esse filme por conta disso também. Você tem diversos números de dança onde são apresentadas ali danças da Malásia, danças tradicionais do festival. O filme é muito lindo. Só que esse cara, ele acaba indo parar no reino dos elfos, né? Gnomos, goblins, né? Sei lá, E o rei dos gnomos ali oferece pra ele um pedido, realizar um pedido dele. E ele pede que ele quer ser um cara bonito, porque ele quer conquistar essa moça. Outra coisa interessante, toda essa parte em que o cara tá no reino dos elfos, ele conhece o reino dos elfos, conhece o rei dos gnomos, elfos, enfim. É tudo muito interessante visualmente como é que é feito. Esse filme ele é muito imaginativo e visualmente ele é muito criativo. Você fica até impressionado de na Malásia, nos anos 50, você ter um filme com esse padrão de qualidade estético. É muito impressionante mesmo. E o que acontece? O cara dá pra ele essa possibilidade dele ser lindo, pra ele poder realizar os sonhos dele, só que tem uma coisa, o rei dos gnomos fala pra ele: você só não pode nunca tirar a vida de nenhum ser humano. Você vai ter beleza, vai ter uma vida longa, mas ocorre que quando ele chega lá no festival de dança todo bonitão, e a moça ali, né, que é a dançarina mais linda e preferida ali da região, ela já simpatizava com ele quando ele era deformado. Quando ela vê ele lindo, ela fala: gamei, né? Só que o desafeto dele, o valentão ali da tribo, resolve desafiar ele para uma luta, não quer deixar de jeito nenhum que ele fique com a moça. Na briga ele acaba matando a moça. E, claro, né, o nosso herói ali, que era o Corcunda, que agora tá bonitão, mata o cara por vingança.
E ele quebra a promessa que ele fez pro rei dos gnomos. E o rei dos gnomos amaldiçoa ele, né? Só que fala pra ele o seguinte: você vai ficar eternamente coberto com esse piche e ninguém vai poder ver a sua beleza. Só tem uma coisa: eu devolvo pra você a sua beleza se você cumprir uma prenda. A prenda é justamente essa: ele violentar 21 mulheres virgens Em 7 dias. em 7 dias. E confessar que o diabo é Deus também. Uhum. É. Exatamente. Tem uma coisa que é uma reviravolta que eu esqueci de falar. Esse rei dos gnomos que aparece pra ele, concede isso, na verdade é o diabo disfarçado. Diga-se de passagem. É claro, Então, é uma história o falsa. tempo todo, essa é uma história meio fáustica também. Aham. E é meio isso a história. E, enfim, um filme, no mínimo, muito estranho, muito curioso e muito errado também, né? Uma- Então, como você viu aí, eu toquei um pedacinho do nosso podcast, nosso especial, que repetindo, né? Porque vale muito a pena você procurar esses podcasts que nós fazemos de Halloween. Todos os nossos podcasts, modéstia à parte, são podcasts para quem gosta de conhecer melhor o cinema e tal, mas os de Halloween, até porque Halloween é uma época de muito fomento, de terror, assim, as pessoas gostam bastante. E vale muito a pena, escute, que é um tempo muito bem gasto que você vai ter. Mas aqui a gente faz várias comparações, a gente faz aquela análise, inclusive, do que permeia o medo do cidadão, assim, da região e tal. E a gente reparou que o fantasma, né, neste caso especificamente aqui desta região que é a Malásia, o homem oleoso, ele é um medo muito comum mesmo dessa região e claro, as pessoas se aproveitam desse medo para poder, como eu disse, perpetrar verdadeiros horrores, né? E tô aparecendo em vídeo agora, que é raro eu fazer isso, mas vamos lá. Eu tô lendo, eu vou ler um texto aqui que é muito legal, tá? Que é o texto que está em mythlock.com, que fala sobre Orangminiac. E é interessante porque você vai ver diversos tipos de apresentações dessa lenda, desse personagem, porque se capilarizou, né? É uma espécie de lenda que ela vai se alterando, sabe? De boca em boca as coisas vão se alterando. E claro que o que transforma, na verdade, é o inconsciente coletivo, é entender aquilo como um medo real. E sendo um medo real, o crime também vai se apropriar da lenda para poder praticar, né? Porque essa lenda ela envolve a figura deflorar mulheres. Então daí você já tira o que pode acontecer, né? Eu vou deixar rolando umas imagens aqui para você. São imagens que eu acho muito interessantes que tem esse doc. É uma espécie de canal de true crime também que a pessoa fez, mas eu achei bem interessante porque a pessoa colocou assim imagens curiosas e tal. Até andei tocando para vocês aqui, né? Já tem alguma coisa nesse sentido, eu achei bem legal, enquanto eu vou lendo o texto aqui do Matlock. Vamos aqui ver as características físicas do Orang Miniac, homem oleoso. Ele é frequentemente descrito como uma figura ameaçadora, envolta em uma substância espessa e oleosa. Disse que a sua pele emite um brilho sobrenatural, dando-lhe esse apelido, né, que é o homem oleoso. Muitos acreditam que a criatura é masculina, já que a sua forma nua apenas aumenta a sua presença sobrenatural. Adornada com uma juba selvagem emaranhada, sua careca é uma visão arrepiante. Eu achei isso engraçado. Possuindo habilidades sobrenaturais, o Orang Miniac é conhecido por sua agilidade sobrenatural e furtividade. Aqueles que testemunharam sua presença relatam ter encontrado um rastro de pegadas oleosas e os seus movimentos perturbadores e desumanos têm sido objeto de muitos pesadelos para aqueles que cruzaram o caminho desta figura temível. Aqui tem uns tópicos, né? Aqui ele coloca
questão de origens, né, e tal, da onde surgiu. Aí fala aqui que as origens do Orangue-Miniac estão envoltas em mistério, já que tem muitas lendas, sugerem que já foi um ser humano. Essa lenda especificamente, como vocês puderam escutar nesse trecho do podcast, envolve um pacto demoníaco, assim, uma história fáustica, né? De um homem que era um homem que ele era deformado, assim, meio corcunda, e pede a beleza, só que no pacto, como o nosso colega lá, colaborador, falou, ele não podia matar ninguém. Se ele matasse, só que o diabo, né, que nem minha mãe falava, né, e fala até hoje, o diabo tem uma capa e um chocalho, né? O diabo te dá um negócio ali, você, ó, pode fazer isso, ó, tá seguro, vai lá, vai fundo, e o chocalhinho, né? Nesse caso aqui, você tem uma questão interessante, que ele mesmo, claro, planejou aquele ataque, né? Que seria feito à amada do cara, né? Da lenda. E aí ele acaba matando, né? Quem matou o amor da vida dele. Então, diz aqui que tem algumas versões da lenda que afirmam que o Orangue-Miniac já foi praticante das artes das trevas. Aqui vai saber, né? O que eles querem dizer com isso. Que procurava adquirir conhecimento e poder proibidos. Como consequência, a entidade foi amaldiçoada para sempre e transformada na figura aterrorizante que é conhecida hoje. Esta transformação isolou os Orangue-Miniac da humanidade. Então quer dizer que tem vários, né? Em algumas versões da história, acredita-se que a entidade está fadada a realizar uma barganha terrível, como sacrificar mulheres em troca de seus poderes. Este elemento da lenda apenas aumenta a sua reputação misteriosa. Aqui interessante, outros nomes. O Orangue-Miniac não se limita a um único nome. Dependendo da região e do dialeto local, ele é conhecido por vários outros apelidos. Em algumas partes da Malásia, ele é referido como Hantu Minyak, ou, né, traduzindo aqui para o inglês, Oil Ghost. Em outras áreas, ele é conhecido como Orangue Minyak Hitam, ou então Homem Escuro Oleoso. A diversidade de nomes reflete, então, como eu falei, né, a consciência e o medo generalizado que essa figura leva em todo o país. Aqui sobre poderes e habilidades. Diz aqui, o Zorangue-Miniac não é apenas uma figura escura e coberta de óleo para dar medo. Diz que possui uma gama de poderes e habilidades que o tornam uma entidade verdadeiramente aterrorizante no folclore malaio. Sua habilidade mais proeminente é a sua natureza indescritível e agilidade incrível, que o permite que ele entre e saia das sombras com muita facilidade, uma facilidade desconcertante. Disse que o seu exterior oleoso torna-se quase impossível de capturá-lo ou segurá-lo, garantindo-lhe uma vantagem incomparável ao tentar escapar da captura. Além disso, acredita-se que o Orangue-Miniac tem habilidades hipnóticas e de controle da mente. Segundo as lendas, ele pode exercer influência sobre as mentes das suas vítimas, obrigando-as a submeter-se à sua vontade. É esta habilidade que desempenha um papel central na negociação obscura da entidade, permitindo-lhe encontrar e raptar mulheres para fins sinistros. Em algumas versões do mito, sugere-se que Orangue-Miniac também pode ter o poder de tornar-se invisível. Agora, então, no caso, pense bem, né? O torna impossível ser detectado, né? Até que seja tarde demais. Entendo, né? Aqui dando uma parte no texto que realmente, né? Ele vai ficando superpoderes, as habilidades, tem todas as características de histórias, contos orais, né? Que as coisas vão aumentando e vão se modificando, né? Tem uma ou outra característica muito parecida, mas também vai se alterando. Agora ele já pode ser invisível, aí ele consegue entrar e sair de qualquer lugar. Então vai ficando quase, né, o superpoder, assim, né? Nada pode impedi-lo, né? Continuando aqui, essas habilidades se combinam para tornar Orangue-Miniac uma presença formidável e malévola no folclore malaio. Agora aqui tem o tópico influência moderna.
Embora o Orang-Minyak possa estar enraizado no folclore antigo, a sua influência persiste na sociedade malaia contemporânea. A lenda do Orang-Minyak deixou uma marca duradoura na paisagem cultural e continua a cativar a imaginação das massas. O Orang-Minyak abriu caminho em várias formas de mídia, desde filmes e séries de televisão até literatura. Tornou-se um personagem recorrente no gênero de terror, muitas vezes servindo como antagonista malévolo, que assombra os protagonistas em inúmeras histórias de terror. Essas adaptações servem apenas para consolidar ainda mais a criatura na cultura popular e garantir que ela continue a ser uma parte duradoura no folclore da Malásia. A influência duradoura da lenda de Orang-Minyak na cultura moderna é inconfundível. Esta figura enigmática aparece em vários filmes, como Orang-Minyak, que é o que eu citei, né, de 58, dirigido pelo Eric Krishna, Sumpa Orang-Minyak, também de 58, dirigido pelo P. Han Lee. E além disso, desde a década de 50, o Orang-Minyak tem sido associado a alegados casos de agressões sexuais, coisa que eu quero comentar a seguir, resultando em práticas supersticiosas entre estudantes malaias com o objetivo de afastar essa entidade malévola. Além disso, relatos de avistamentos recentes continuam a surgir periodicamente nos jornais da Malásia, mantendo efetivamente o domínio da lenda na sociedade contemporânea. Quero voltar a atenção aqui, olha aqui o nosso podcast novamente, para um texto muito legal, tá? Interessante, controverso, né? Mas entra dentro da pesquisa e eu acho curioso, né? Tá passando para você aqui, se você está escutando só a versão em podcast, não deixa de acessar a versão em vídeo aqui no nosso canal, por favor, já se inscreve, temos tão pouquinhos seguidores, né? Precisamos aumentar. É só procurar Volta ao Mundo no Crime, tá? Que você já acessa. Tem imagens de filmes e tal, eu fiz uma curadoria de imagens, né? Do que está relacionado do assunto, né? Às vezes é uma coisa boa, às vezes não, né? De qualquer maneira, tem imagens de câmera, cara, de... Olha só essa, da pessoa invadindo a casa de outra pessoa. Pô, isso aí pode ser falso também, entendeu? Mas dá um medo ferrado. Isso daqui a mulher tá deitada no sofá, gente. Tem esse vídeo no Facebook, tem uns desenhos também. É uma curadoria que eu fiz, é por isso que eu peço sempre. Se você, por um acaso, chegou aqui só pela versão em podcast, tenta acessar a versão em vídeo e se inscreve no canal, né, gente? Por favor, tá bom? Mas deixa eu só ler um texto aqui que eu achei interessante, é de um site que é Don't Be Afraid, don'tbeafraiduwc.org. É um site assim, Don't Be Afraid, não tenha medo. Lendas problemáticas, aqui é legal, né? Vamos lembrar que aqui tem a questão do olhar estrangeiro, mas não deixa de ser interessante. Aqui diz, lendas problemáticas, o Orang-Minyak. Aqui tem um aviso de gatilho, né? Porque eu também coloquei no começo, questão de assédio sexual, é importantíssimo isso, né? Não vamos nunca relativizar a dor alheia, né? Aqui diz assim, ó, embora eu seja originário da Europa, aprendi a cultura mesmo por não morar lá atualmente. Seja pelos 2 anos que passei lá, e se lá deve ser com certeza Malásia ou então Sudeste Asiático em si, né? Vamos ver se descreve mais aqui no texto, mas eu vou dar uma lidinha. Aqui. A pessoa aparece aparentemente morando atualmente em Singapura, né? Mas aqui diz assim, que passou um tempo lá em criança, diz que a família era muito próxima da região e tal, era muito... Uma pessoa que, apesar de não ser uma pessoa ali da própria região, tem uma questão de se importar e de se interessar pela temática, não é? Então você vê aqui que está escrevendo assim, ó, vai falar sobre Orang-Minyak. Algo sobre o qual escreverei hoje é o que mais me interessa na cultura e nas dimensões que ela confere às pessoas e às suas sociedades. Histórias inventadas e transmitidas de geração em geração são uma ocorrência comum em todas as culturas. Comportamentos aceitos, qualidades e saber distinguem-se o certo e o errado, o bem e o mal.
né? Isso é uma maneira interessante, esse estudo do comportamento através dos saberes, da questão de lendas, né? As oralidades, né? É uma maneira inteligente de ajudá-los a compreender o mundo de uma forma imaginativa, a qual possam responder. Durante anos, admiravelmente, a maioria desses contos foram histórias assustadoras e ameaçadoras para assustar as crianças e fazê-las se comportar. Isso é feito também, inclusive, nos contos, né? Nos contos de fadas, contos de carochinha, né? Tem essa questão toda aqui de... Eles sempre colocam figuras... Como é que eu posso dizer, né? Figuras assim, mais... que possam dar um certo exemplo, assim, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, né, e tal. Então, é legal essa questão, né? Se você parar para pensar como a cultura... por isso que essas histórias todas, Cinderela, vocês sabem, né? Chapeuzinho Vermelho e tal, são histórias que são terríveis, porque é para meter medo mesmo, a pessoa não fazer besteira, né? Não sair à toa por aí, não se arriscar, né? As crianças principalmente, né? Tá. Diz aqui, né? A pessoa tá falando no texto que sim, o medo funciona. Então é claro que à medida que as crianças vão crescendo, liberar tudo isso era uma brincadeira. Ou elas ficam apavoradas ou passam então a assustar outras crianças por vingança, dando início a lendas urbanas. Existem contos populares, criaturas míticas e lendas urbanas no mundo ocidental. Aqui ele exemplifica Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Blood Mary, Pé Grande, Bicho-Papão. Aqui no Brasil várias, né? Várias histórias e lendas, né? Interessantíssimas. Saci, entre elas, né? Boitatá e por aí vai, né? Vários personagens são personagens principais das histórias que os pais contam aos filhos de cada geração. Blood Mary eu acho que muita gente não conhece. A Blood Mary eu acho que é aquele que fala na frente do espelho, né? Blood Mary várias vezes. E aí aparece Blood Mary, né? Tipo loira do banheiro, né? Pé Grande, por exemplo, também é uma parada meio também estadunidense, né? Aqui ele tá passando a percepção dele, claro, né? Não dá para englobar o mundo todo, né? O que é a lenda e a cultura das regiões. Mas aqui ele exemplifica, né? Blood Mary, Pé Grande, que são amplamente conhecidos, e diz que parece haver um consenso geral que não são reais. Alguns podem acreditar que antigamente eles eram reais, mas agora sabem que são apenas história, né? Normalmente crianças, né? E é bastante normal acreditar que essas coisas sejam reais, seja pela uma visão de uma criança ou de um adulto que acredita no bicho-papão, né? O adulto acredita em outras espécies de bicho-papão, eu diria, hoje em dia. Adulto acredita em bicho-papão de coisas, né, aleatórias, chamado fake news, mas deixa pra lá. Depois de viver na Ásia durante 10 anos, notei algo ligeiramente diferente nas atitudes culturais em relação a esses tipos de personagens e histórias. Algumas das histórias e contos populares assustadores que são populares na Ásia são curiosamente semelhantes aos que me contaram enquanto criança. Aqui ele vai mencionar algumas questões culturais. Uma delas é Kushi Sake Onna, que ele fala que é semelhante ao bicho-papão. É uma mulher de cabelos pretos, que estão pingando de sangue. O Daruma-san tipo Blood Mary, né? Que é a famosa história de origem do Ano Novo Chinês, do dragão Nian. Esse daí, inclusive, tem uma lenda muito interessante, a gente comenta no podcast, que basicamente é uma cabeça voadora, é sensacional o negócio. É uma história de terror, é uma cabeça voadora que pendurado assim com algumas tripas, né? Que ataca mulheres grávidas. É uma coisa bem curiosa, para dizer o mínimo, né? Aqui continua a pessoa falando. Percebi que essa atitude em relação a essas lendas é muito diferente. Como a crença nessas lendas não para quando você é criança, é devido ao significado cultural religioso. Aqui tem um certo ruído pela tradução, né? O texto é todo em inglês, né? Tá falando que a lenda não é uma coisa que quando você cresce você deixa de acreditar, porque tem uma questão cultural e religiosa. Isso que a pessoa está querendo dizer. Diz que há um consenso geral que encontrar alguém que acredita em uma dessas criaturas
não se deve ao fato de ser infantil e tolo por acreditar nessas fantasias, mas porque a pessoa as viu, experimentou ou então tem bons motivos para acreditar nelas. Não há ato de superioridade ou julgamento, pelo menos não na minha experiência. Na minha opinião, acredito que isso se deve à cultura de superioridade ocidental e à rejeição de outros ideais. Historicamente, os ocidentais vagavam pelas terras, convertendo as pessoas, gostassem ou não, à sua religião. Havia conflitos entre as divisões cristãs e julgamento cultural se uma família não frequentasse a igreja. Como a crença era tão unilateral, havia igualmente apenas uma explicação para as coisas, pessoas e atitudes no mundo. E a especulação era a admissão de que aquelas que tomavam as decisões estavam delirantes e errados. Percebi que essa visão tacanha não está tão presente na Ásia, e as variações dos contos populares são vistas como variações interessantes, e as novas histórias são vistas como oportunidades de aprender sobre a cultura. No entanto, a maioria dessas histórias é bastante inofensiva. As vítimas geralmente escapam com vida e infância intactas. No entanto, a lenda do Orang Minyak, da cultura malaia, acaba de ser trazida ao meu conhecimento e, para ser totalmente honesto, como nunca ouvimos falar dessa história? Ele pergunta com exclamação e interrogação. Aqui é interessante analisar o que ele colocou no texto, porque assim, olha só que curioso, né? Os ocidentais, as pessoas, né, que se acham iluminadas e tal, e, né, europeus e por aí vai, acham que essas pessoas são infantis, são crédulas e tal, né? Mas vamos lembrar realmente o que aconteceu e como é que essas pessoas, muitas foram convertidas, né? Eu estava até assistindo aquela série muito boa, né, Shogun, né, que terminou recentemente, e você vê que a Igreja Católica está presente lá, né? Dominando corações e mentes e tal. Então, todos são crédulos, né? Não podem ter seus vários deuses, né? São obrigados a acreditar no Deus único, né? Então, isso também é racismo, isso também é uma coisa muito preocupante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho isso exótico. Eu entendo essa temática, uma temática exótica e interessante, entendeu? Até porque eu acabei abordando ela através de pesquisa, como eu falei, de cinema. Mas eu acho interessante a gente ter essa visão que ele teve aqui, né? A pessoa falar assim, como é que é? Quer dizer, então, que se você chega no país, a pessoa acredita na cabeça voadora, no homem oleoso. Tem uma lenda ótima da mulher que ela fica viúva e tal, e quando o marido chega. É um filme maravilhoso também, gente. Escutem esse podcast Sudeste Asiático. Que aí é uma história de fantasma, sabe? É uma história comovente, é bonita. E se você visita a região, isso que eu achei mais interessante, a gente conversa sobre esse podcast, existe um templo para ela. Então ela é venerada, ela tem. As pessoas respeitam, né? Não é uma coisa cultural e galhofa, né? Pode até ser uma coisa, uma transmissão de história para gerar medo, receio e tal, mas a partir dali vira uma coisa cultural e religiosa. Então, acho isso legal. Só continuando aqui, porque eu também não quero deixar o programa muito, muito grande. Já abordei várias temáticas aqui, né? Tô passando aqui uns slides e agora deixa eu passar um pouquinho para vocês aqui o doc, né? Deixa eu passar o doc aqui que é legal também poder passar. Só um segundinho. Vou passar e fica passando umas imagens aqui, né? Isso é legal. Tem umas histórias, tem umas fotos assustadoras aqui, né, gente? Porque a pessoa invadindo a casa de outra. E claro que ali é bandido, né? O bandido tá invadindo a casa da pessoa, né? Fora os caras atacando as mulheres, né, gente? É uma coisa sinistra, para dizer o mínimo, né? Sinistra pra caramba. Deixa eu só colocar aqui, rolando aqui um documentáriozinho. Que é esse que eu baixei, que aí vocês ficam acompanhando, que é legal isso aqui, né? Então vamos lá comentando aqui então e falando aqui essas coisas interessantes.
que essa pessoa está relatando, a pessoa que viveu por muitos anos, né? Passou a infância, a parte de vida adulta e agora atualmente mora em Singapura. Aqui, ó. Vai repetir um pouco do que eu já falei, mas vale a pena a gente reescutar porque é a interpretação da pessoa, né? Tá aqui, ó. No folclore himalaia, uma criatura horrível surgiu nas lendas urbanas por volta de 1900. Criaturas semelhantes estão em outras lendas folclóricas em todo o mundo. São contos para manter as crianças seguras, para fazer as mulheres se conformarem às exigências religiosas, mas não como Orang Minyak. Claro, existem várias versões da criatura criada. Historicamente, um homem, que é um homem ganancioso na história, Satanás lhe oferece uma maneira de reconquistar o seu amor com magia negra. Depois oferece-lhe as artes e desejos mundanos, mas ele teria que agredir sexualmente 21 meninas virgens em 7 dias e que o adorasse para toda a eternidade. O Orang Minyak é um homem oleoso devido ao seu corpo nu estar coberto de óleo para que ninguém pudesse pegá-lo. Ele também é considerado sobrenaturalmente ágil e escolhe suas vítimas, paralisa e por aí vai, né? Agora aqui tem uma coisa interessantíssima no texto dele, porque está falando do aspecto tecnológico, né? Como muitas outras lendas urbanas, esta criatura só afetou o país em maior escala devido à influência das novas tecnologias. Em 2012, houve uma disseminação de avistamentos do Orang Minyak, que foram relatados nas notícias como alguém relataria avistamentos de ursos nas encostas das montanhas. Os moradores de Kapung Laksamana, em Gombak Selangor, na Malásia, viram e ouviram a criatura perto das suas casas. Os aldeões estavam preocupados porque todas as casas do bairro abrigavam uma jovem. Já se tinha testemunhado a criatura, acordando uma noite como alguém ou algo acariciando-a durante o sono e deixando-a paralisada. Aqui você tem uma, né? São as pessoas abusando das moças e colocando na conta da lenda, né? Embora essas histórias pareçam ilógicas e mais sensatas, e seria mais sensato identificar o atacante como uma pessoa, não como uma criatura mítica, não é possível encontrar um único aldeão nas aldeias que tiveram avistamentos dessa criatura que não acredite genuinamente que seja uma criatura real. Em Laksamana, mais de 200 aldeões patrulhavam Kampung à noite, quando as jovens mulheres nas suas casas eram atacadas. Aqui aspas, né? Até conseguirmos capturar essa coisa, continuaremos as nossas patrulhas. Não me sinto calmo, embora não tenha esposa ou irmã mais nova. Jura aqui fecha aspas, né? Jura Aslan Khan, que é um homem que afirmava ter visto a criatura em uma clareira na floresta. Aqui também tem um pouco daquela coisa de todo mundo começa a ver, né, e tal. A gente sabe que aí é uma questão mais de também a paranoia, né, que vai atingindo as pessoas, né. E diz que tem histórias aqui, a pessoa está escrevendo o texto, está relatando, que tem muitos ataques que são colocados dentro, né, e na conta dos ataques dessa criatura, né? Diz aqui que tem mais de 50 anos, né? Que estuprar 3 pontinhos e molestadores em série têm escapado impunes. Aqui ele problematiza, né? Impunes aterrorizam as mulheres por causa de uma crença que os moradores têm nos Orang Minyak. Que essa criatura é o álibi definitivo para esses homens que cometeram crimes terríveis. Ele diz aqui que essa criatura é o álibi definitivo para esses homens que cometem crimes terríveis, onde uma cultura foi distorcida e aproveitada a ponto de centenas de coisas horríveis acontecerem às meninas, onde por um lado elas não recebem justiça e por outro lado é visto como culpa delas por não terem marido ainda. Olha só que interessante essa questão aqui, né? Porque o machismo, né, é estrutural. Inclusive as moças são atacadas
e elas são colocadas enquanto culpadas porque não casaram, né? Olha isso, né? Mas vemos esses preconceitos em todo o mundo, continua o texto, incorporados na cultura e o escândalo de molestamento das igrejas católicas. Por que ninguém suspeita de um homem de Deus? E na Malásia, o Orang Minyak, por que ninguém suspeita dos humanos? Acho que a moral deste artigo é que precisamos respeitar a cultura e acolher as lendas urbanas, mitos e seres culturais que surgem em todas as diferentes culturas ao redor do mundo. Mas, no final das contas, não importa o quão desrespeitoso seja, poder ser ignorar a existência de certas criaturas, às vezes as suas influências culturais fazem mais mal do que bem. E precisamos reconhecer que sim, elas são importantes. Elas são um importante ponto de aprendizagem da história da Malásia, mas colocar a culpa em uma criatura imaginária quando uma jovem é estuprada, quando uma jovem é atacada, não deveria ser acusação padrão. Às vezes pode ser mais fácil culpar um monstro do que um amigo, mas crescer é lidar com decisões difíceis, reconhecendo que às vezes são as melhores. Olha, achei interessante, o artigo é grande, tá? É um artigo legal, interessante, porque coloca essa questão cultural, fala sobre os ataques, né? E sim, né? Eu não sabia desse agravante. É interessante você pensar que tem alguém que realmente, basicamente, está utilizando isso para atacar mulheres. Elas estão ficando indefesas, não estão tendo justiça, né? E desfecho para os seus casos de violência, gente. Caramba, que coisa tenebrosa, né, meu? Que coisa triste. De qualquer maneira, você fica pensando assim, né, meu? O que pode dar nessa situação, né? Aqui eu trouxe aqui a temática muito para poder trazer essa coisa que as pessoas talvez não conheçam, né? Essas histórias aqui, né? E tem várias histórias. Eu tava dando uma olhada aqui, ó. Tem mais uma história que dá para relatar que fala assim, ó. Polícia realiza investigações. Aqui é no barian.com. Malásia, né? .my, é Malásia. Polícia realiza investigações. Estão a serem realizadas investigações detalhadas e estratégias a serem desenvolvidas para garantir que as atrocidades nas instituições sejam postas de lado de uma vez por toda. Por quê? Porque diz aqui que em 14 de novembro de 2012, 3 agentes de polícia, juntamente com o residente, viram um corpo seminu em estado suspeito nos arbustos perto do Parque Hussein. Depois que o suspeito foi preso e levado para a delegacia, o mistério e o enigma envolvendo o povo do petróleo, aqui está utilizando uma outra expressão, né? Porque os caras, eles se cobrem, né, de petróleo, né, para poder fazer os ataques. Que há muito tempo aterrorizava essa área ao redor de Bentong, foi finalmente revelado. Segundo a polícia, a misteriosa organização tem perturbado e cometido crimes contra a população durante todo esse tempo. E não era o Orang Minyak. Aqui você vê uma luz no fim do túnel, né? Porque realmente a polícia já está investigando e está tentando desmistificar isso daí, né? Tá aqui, ó. Todo esse tempo não era o Orang Minyak, mas sim um suspeito e um criminoso cruel que invade a casa da vítima para roubar e também matar. A polícia também conseguiu a confissão do alegado assassino, nomeadamente Rabitin Satir, de 42 anos, que admitiu estar envolvido em 13 casos de crimes envolvendo arrombamento das casas para roubar, matar. Aqui também tem a questão sexual que é colocada aqui, né? Aconteceu então esses ataques entre março de 2009 até 14 de novembro, no caso aqui do ano onde saiu essa matéria, que é 2015, né? Então você tem aqui uma situação de desfecho, né? Que aqui o texto do nosso amigo aqui, eu só não mencionei o nome dele, né? Porque eu não encontrei, tá? Por isso que eu não mencionei, tá bom? Mas aqui o texto, deixa eu só colocar aqui, ó. A pessoa não colocou, né? Não colocou o próprio trecho aqui e também não tem data, então tá meio perdido aqui no espaço-tempo esse, ó. Mas aqui você tem uma história de desfecho, né? E o cara foi preso
Aqui, ó, vamos continuar. A polícia também conseguiu obter a confissão do alegado assassino, fala o nome do cara, por esses casos que aconteceram todos em 2009 e 2015, que é onde saiu essa matéria. E fala assim que a rapidez da polícia resultou na resolução bem-sucedida do mistério do povo do petróleo, né, em Bentong, quando o tribunal Seisien Hayup finalmente condenou esse homem a 115 anos e 50 penas de prisão perpétua. Aí você vê que aqui o cara vai ficar para sempre preso, né? Então, olha só, interessante demais nessa história aqui do Orang Miniak. Tem várias histórias. Se você for procurar no YouTube, você encontra muitas histórias do Orang Miniak, porque tá no imaginário popular e os caras realmente fizeram questão, gente, de se apropriar da lenda para poder fazer os ataques, né? Aqui tem algumas imagens de filme, né? Tem imagens de, como eu falei para vocês, né? Imagens artísticas. E caramba, gente, vale muito a pena você escutar o nosso podcast, tá? Que é o nosso podcast sobre horror do Sudeste Asiático, com muitos links de filmes. Procurar os maravilhosos filmes aí do Homem Oleoso, né? Quem é que não quer, né, gente, né? Conhecer as histórias do Homem Oleoso, conhecer um pouco mais. E sei que é um nome meio engraçado, né? Mas se você for parar pra pensar, que é uma coisa tão antiga. Pô, se já tem filme lá nos anos 50, cara, sinal que isso é muito, mas muito antigo mesmo, né? Então fica aqui a recomendação pra vocês, tá? De um programa. Agora eu apareci um pouquinho em vídeo. Eu tenho um pouquinho de vergonha de aparecer em vídeo. Espero que você goste, né? Tenha curtido isso de eu aparecer aqui em vídeo para você. E é claro, no final eu sempre vou pedir auxílio, né? Porque a gente tem que subsistir nessa internet. Esse aqui, na verdade, seria quase praticamente um spin-off dos nossos programas, né? Como eu falei, são programas de cinema. Eu faço esse programa aqui, sábado, amanhã sábado sai o programa sobre Six Feet Under, né? Que é a série A Sete Palmos. O último episódio da primeira temporada, ou seja, se você nunca assistiu, você vai ter muito programa para poder escutar. E é muito legal, eu gosto de fazer essa análise. Vou tentar aparecer mais em vídeo, juro que eu vou tentar perder um pouquinho a minha vergonha de ficar aparecendo em vídeo, né? Porque parece que a internet é só dos jovens, né, gente? A gente que é um pouco mais velho não tem direito de estar aqui. Não estou choramingando, é uma questão meio de insegurança minha mesmo. É um problema meu, né? E então você é convidado a conhecer o nosso site, os nossos podcasts. Nosso podcast é o Masmorra Cine, ou então Masmorra Cast, e você consegue através na pesquisa dos aplicativos de podcast. Se você escrever Masmorra Cine, você nos encontra. Se você escrever Cineclube da Masmorra, também nos encontra. E aí você vai ter muitos podcasts, porque a gente está há quase 15 anos fazendo podcast. Então tem muita temática, tem especiais de filmografia de diretores. Se você gosta de cinema, de séries, até a gente tem vários podcasts de séries aqui, Vikings. Como eu falei, eu estou fazendo atualmente também paralelamente sobre As Sete Palmos, Guerra dos Tronos. Logo mais a gente vai voltar a fazer sobre House of the Dragon. Então apareça, tá? Apareça, seja bem-vindo. Se você não nos conhece, e se inscreve aqui no canal, que isso é importante. Você se inscrever para que a gente consiga, afinal de contas, ter aqui, né, o seu apoio, né? Desliguei um pouquinho a música, porque eu deixei rolando uma musiquinha de fundo aqui, né? Mas assim, obrigada por você me acompanhar, obrigada por você se inscrever. Se você é a primeira vez que você está aqui, não esqueça de comentar, de falar aqui o que você achou. Se você gostaria, de repente, de um especial no nosso site, falando dos filmes do Homem Oleoso, do Orang Miniak, tem vários filmes, hein? Então a gente pode fazer um especial conversando sobre os filmes também, caso você tenha achado interessante. E, por favor, nos apoie, tá? Como é que você pode nos apoiar? Você pode nos apoiar no Apoia-se. Vou deixar o link aqui na descrição, que você faz um apoio recorrente, né? Todo mês você ajuda com... A gente sempre pede que seja acima de R$ 10, né? Se você puder, por favor, ajude a gente no Apoia-se. É só se inscrever, escrever apoia-se /Masmorra Cine.
eu vou deixar logo abaixo aqui. Nós temos nosso Pix também, que é apoiomasmorra@gmail.com. Tá? Então, obrigada pela sua atenção, obrigada pela sua companhia. E não deixa de escrever aqui abaixo se você gostou. Se você gostou desse formato, comigo aparecendo aqui, né? Muito envergonhada, né? Olha só, né? Tentando aparecer, mas, né? A gente tem que largar a mão de ser besta, né? E ficar com vergonha de tudo sempre, né? Então, por favor, apareça mais aqui, se inscreva e sexta-feira que vem tem mais um programa. Vou procurar um tópico bem legal, é um crime bem interessante e vou sexta-feira aparecer aqui para conversar com você, falar um pouco mais. Sábado, como eu falei, vai ter as 7 palmas, então não deixa de se inscrever. Procura lá no nosso canal também, no Masmo, que é o canal oficial do Masmorra Cine, né? É só você procurar Masmorra Cine no YouTube, se inscreve também e a gente se encontra logo mais, tá? Beijo pra você, tudo de bom. Se cuida, tá?